Olá, boas, tudo? Meu nome é Reinaldo Zirra e esse é mais um vídeo aqui do meu canal que eu falo sobre marketing, falo sobre design para marketing, para quem trabalha com marketing, falo sobre conteúdo, enfim, um monte de coisa ligada à comunicação e marketing. Eu acho que o Francisco não vai participar do vídeo de hoje, ele tá meio que por aqui, tá brincando com gelo ali do lado, então talvez tenha um barulho estranho nessa gravação, mas vamos lá ao tema de hoje. Eu tava lembrando aqui de umas coisas muito curiosas assim que eu tive que passar na minha vida sobre site, sobre bounce rate, a taxa de rejeição, sobre um monte de coisa assim. E obviamente a gente consegue ver muito desses dados no Google Analytics, mas às vezes a gente que não tem essa possibilidade às vezes de analisar o Google Analytics mais profundamente, e a gente às vezes está com um site que a gente percebe que não está muito legal, às vezes quando você entra ele está lento, afinal de contas, o que pode ser esse problema, né, assim, tipo no site? Então nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 sites, 5 ferramentas na verdade, onde vocês podem colocar o endereço do site que vocês trabalham, pode ser o trabalho de vocês, pode ser o blog de vocês pessoal, enfim, e eles vão fazer uma análise. Alguns fazem análises muito profundas, como de SEO, por exemplo, que é Search Engine Optimization, que nada mais é do que como o Google consegue ler o seu site, porque se o Google não consegue ler o seu site, se ele não consegue indexar, que a gente diz indexar o seu site, o conteúdo dele, as palavrinhas dele e tal, o que acontece? Se o Google não te lê, você praticamente não aparece, vamos combinar, né? E não vem com essa história de Bing, de outras coisas, porque não adianta o Google ainda é o Google. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre essas 5 ferramentas que eu uso, indico e que são muito legais, tá bom? Então não sai daí, que eu já volto. Olá, boas, tô de volta. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir umas coisas aqui. Não esquece de dar o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal. E eu vou ter que realmente fazer isso, mas assim, que é muito clichê, né? Mas sabe o sininho que tem aqui em algum lugar aqui embaixo na telinha do YouTube? Aperta ele, porque toda vez que eu começar a fazer o upload de novos vídeos, você vai ser notificado e aí você pode ver depois os vídeos novos também e tal, tá bom? Então vamos lá no assunto do dia, né? Nesse assunto desse vídeo. Eu costumo, sempre fiz os meus sites em WordPress, tá? E pra quem trabalha com WordPress, se você trabalha com WordPress e tal, eu já te adianto uma coisa. Sabe esses templates que a gente compra, que às vezes podem ser templates até caros, tipo, sei lá, tipo 70, 80, 90, 100, 120 dólares. São fáceis, porque a gente que não conhece muito de programação, é basicamente drag and drop, você consegue construir um site bacana por ali, mas eles têm um problema super sério, que é realmente de programação. Eu não sei explicar direito porque eu não sou programador, mas eles têm um problema sério. E eu lembro que meus últimos sites que eu tive no WordPress, toda vez que eu fazia uma análise mais profunda deles, eles tinham problema de SEO, e não por culpa minha, tá, assim, mas eles tinham problema de SEO, porque eu vou começar a falar um monte de coisa técnica, na verdade, nesse site, só pra gente tentar ficar um pouco up to date. O problema, na verdade, de SEO que ele tinha, por exemplo, é que o Google ele não conseguia perceber quais eram as palavras mais importantes nas minhas páginas, que a gente chama de H1, que é, na verdade, o que? É o teu título, né? O título principal das páginas ou do que você tá ali a falar. E eu sempre tive muito problema com isso, só que, na verdade, de uns tempos pra cá eu consegui trocar, inclusive, meu template, meu site estava todo novo e tal, e isso mudou, assim, tipo, tá um pouco melhor do que antes. Eu consegui também utilizar alguns plugins pro WordPress, que eu até posso fazer depois um vídeo sobre isso também. Se você quiser, bota até um comentário aqui, Reinaldo, fala sobre plugins que sejam interessantes pra gente colocar nos nossos sites do WordPress. E aí o que aconteceu? Eu comecei, na verdade, a mudar a história toda dele e hoje em dia ele tá um pouco melhor. E para eu chegar onde eu cheguei, que na verdade eu quero melhorar ainda mais, eu utilizei algumas plataformas que fazem essa análise mais profunda dos sites, né? Assim, eles olham o SEO, olham como é que tá o tamanho das imagens, olham o tempo, na verdade, que se leva, quantos segundos se leva para conseguir abrir a primeira página do seu site. Isso tudo é muito importante porque se o seu site ele tem uma otimização baixa, digamos assim, se ele é muito ruim, se ele é muito lento, se ele tá com imagens tipo enormes, etc., o Google não consegue ler você, ele não consegue te ranquear, porque ele olha e fala assim, cara, esse site daqui eu não quero levar as pessoas para lá porque elas vão ter problema. Ou às vezes, inclusive, de segurança, tá? Às vezes você está com um site aí que você percebe, caramba, pô, ninguém tem entrado direito nele, o que está acontecendo e tal. E de repente, inclusive, as pessoas não estão conseguindo entrar porque ele tá com alguma coisa maliciosa ali, ele tá de repente com algum vírus, algum trojan, sei lá, tá alguma coisa estranha, tá?
Então, vamos lá começar esse vídeo. A primeira ferramenta que eu vou falar pra vocês é uma que, na verdade, que eles até modificaram, assim, tá mais bonitona, tá mais legal, que nem é tão nova, mas que é o Website Grabber do pessoal do HubSpot. Eu já utilizei ele é bem interessante, ele dá um monte de coisa pra você, porque ele fala sobre o desempenho do seu site, segurança do seu site, a parte de design também do seu site, se ele é responsivo, se ele não é, porque se o seu site, por exemplo, não é responsivo, já tá meio que ruim para ranquear ele também. E também a parte de segurança, otimização também das palavras-chave, etc. Então, todas essas plataformas que eu vou falar para vocês aqui hoje, eu vou colocar na telinha, passando alguns exemplos e tal, de como que eu usei no meu site, que é o zerra.com.br. Então, o primeiro deles é o Website Grabber, da HubSpot. A segunda plataforma que eu posso indicar para vocês se chama Site Checker. O Site Checker, assim como as outras que eu vou falar, ele também faz às vezes uma varredura, entre aspas, mais profunda em todas as páginas, todos os códigos, inclusive, do seu site. Porque a gente, às vezes, faz um site que é lindo, a gente pode criar um site que é lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê, só que assim, para ele ter ficado lindo e maravilhoso, ele ele sobrecarrega muito o HTTP, não sei de que deles. Eu não sou programador, gente, tô sendo muito sincero. Então, assim, às vezes eu fuço, entro nessas plataformas, vejo que que tem erro ali e geralmente, se você for mais safo, digamos assim, se você tiver sabe assim, um mínimo de background ali de como entrar para tentar mexer as coisas, ou usar plugins, você consegue resolver boa parte desses problemas. Então, a segunda ferramenta que vocês podem utilizar é o Site Checker. A terceira ferramenta se chama WooRank. É basicamente que nem as outras também. Na verdade, o que eu acho que é interessante, eu vou ser bem sincero com vocês. O meu site, ele oscila, né, assim, porque cada uma dessas ferramentas, elas têm uma forma de leitura do nosso site. Mas a gente consegue ter uma média aí. Então, assim, atualmente, hoje, o meu site, ele oscila entre 52, 51 pontos de 100 até 66, 67, mais ou menos, se eu não me engano. Então, assim, algumas vão tão a fundo que a contagem delas, na verdade, na hora delas fazerem o que vale mais e o que vale menos, modifica. Então, assim, é bom a gente poder ter uma leitura ampla, na verdade, dessas plataformas para a gente realmente perceber, porque de repente tem uma que vê um errinho que a outra não percebeu, sabe? Então, por exemplo, o Rank, ele me deu nota 58 porque ele diz que eu tô com alguns erros críticos, por exemplo, no meu site. Mas, por exemplo, quando ele vai para algumas coisas mais profundas, quando ele fala assim, tipo, tag de título, o meu site tá ok, meta descrição, ele tá ok, o Google Preview, ele diz que tá mais ou menos, que tá estranho. Agora, erros críticos, por exemplo, que eu tenho que é uma coisa que eu sempre esqueço, gente, que é Alt Image, que é o atributo Alt, ou seja, toda imagem que você também coloca no seu site, você precisa escrever uma descrição mesmo dela, assim, você precisa escrever ali. Porque senão o Google também, ele consegue ele tira uns pontos, assim, nossa, e eu confesso que eu sempre esqueço de botar isso no meu, enfim. Outra ferramenta clássica também, assim, que se você não conhece, você tem que conhecer agora esse cara, entrar no site dele e devorar tudo que ele tem de conteúdo, todas as ferramentas gratuitas também que tem, que é o Neil Patel. Assim, ele eu acho que realmente, atualmente, eu acho ele um dos melhores, assim, que tem sobre conteúdo, sobre SEO. Sempre sigo tudo que ele fala e tal pra realmente dar certo, e ele tem uns conteúdos muito legais também, vale a pena dar uma olhada. No site dele, ele faz uma auditoria, por exemplo, o meu site nele tá ranqueado como 79, olha que louco, né, assim, tipo, os meus já deu 59, já deu 51 e agora por acaso deu 79. O ranqueamento dele é diferente, digamos assim, porque ele fala sobre, ele mostra que realmente o tempo que se dá para entrar no site, quanto tempo de carregamento, a primeira imagem, quanto tempo que carrega, ele faz uma varredura bem mais completa no site do Neil Patel, tá? Tudo isso que eu tô falando, eu vou botar aqui na telinha em algum lugar e vou mostrar para vocês os sites e etc, tá? Outro que eu gosto também muito é o GTmetrix. Esse GTmetrix, na verdade, ele te dá duas pontuações. E como que acontece essas pontuações? Uma é sobre realmente page speed do seu site, por exemplo, meu page speed está em 53%. E a outra é sobre, na verdade, sobre conteúdo, sobre SEO e tal, que ele me deu 76%. De 100, 76 que eu tirei de pontuação. O GTmetrix, na verdade, eu já utilizei ele, inclusive, porque ele dá muito bem definido, assim, exatamente quais são os problemas. Então, por exemplo, tô olhando aqui a tela. Ele fala que eu tô com problemas de inline, small, JavaScript. Se você é safo no WordPress, que nem eu, a gente consegue ver onde é que estão esses problemas, a gente às vezes consegue tirar, desativar ou colocar inline, que é uma coisa também de programação de código que eu não vou entrar muito agora aqui no assunto. Mas assim,
ele dá várias opções também pra gente tentar ver mais a fundo onde é que estão os problemas. Esse vídeo, na verdade, o que eu quero deixar bem claro pra vocês é assim, se você trabalha com marketing, aí você de repente está percebendo que o site da sua empresa, que onde você tá a trabalhar, não tá direito, tem alguma coisa, você tem aquele feeling. Mete o site nessas plataformas que eu falei e vê a fundo. Se alguém desenvolveu esse seu site, se você de repente conta com programadores dentro da empresa, você chega para eles e fala assim, olha, esses sites aqui fizeram esses relatórios, as auditorias, e eles sugerem que a gente possa fazer mudança disso. Porque às vezes o site realmente não ranqueia por conta de código mesmo, assim. E se você, assim como eu, não é programador, eu viajo nesses assuntos completamente. Tento estudar e tudo, só que a minha cabeça não funciona muito para isso. Mas eu me baseei muito nessas coisas aqui. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se hoje meu site ele tá tipo a 76, 53, no Nail Patel tá 70 e... quanto é que tava? 78, 79. No HubSpot ele tava 60 e poucos. Aqui no Rank tá 58. Ele tá batendo isso, que sinceramente pra mim é um alívio. Antigamente, ele tava batendo, tipo, sem brincadeira, 30 e poucos, 20 e poucos. Google PageSpeed eu nem tento mais, porque o Google PageSpeed tem um monte de gente, na verdade, que tem reclamado dele, porque ele faz umas fantasias ali, sabe, assim, muito bizarras. Ele, inclusive, às vezes acusa problemas que nem existem, tira muita pontuação, e apesar de ser do Google, esses aqui que eu falei pra vocês, esses 5 que eu comentei pra vocês hoje, eles são também super bacanas e tal, dá pra se guiar por eles, tá? Então, gente, obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com esse conteúdo hoje que eu falei sobre sites que podem analisar os outros sites, de repente que a gente trabalha, ou que a gente está a fazer pra gente, portfólio, aquela coisa toda. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar o like nesse vídeo, não esquece de subscrever também no meu canal, e esses sites podem realmente melhorar, assim, bastante a performance do nosso site que a gente cria em WordPress e tal, tá? Então, muito obrigado por ter ficado assistindo esse vídeo e a gente se encontra no próximo. Obrigado.